gravando. Ah, a tela. Até o do layout tá diferente aqui do Google Meet. Deixa eu coisinha aqui, vou ver se vai funcionar. Aliás, Compartilhar minha eu tela descobri que eu contigo. tenho astigmatismo, agora eu uso óculos. Oi? Eu achava que eu enxergava embaçado porque eu tava com sono. Ah, Daí eu comecei a ter muita enxaqueca. Aí eu fui ver e eu tenho hipermetropia e astigmatismo. é mesmo? Eu tenho também os dois. Aí tô tendo que usar óculos para ler, para estudar. E escolheste logo o óculos de gatinho. Por que É, será? bem Por que discreta, será? graças a Deus. E cadê teus filhos? Tá todo mundo dormindo aqui atrás, ó. Tá. Tem um aqui, tem um aqui, tem um na cama. É, um, dois. Que vontade. Sim, beleza. Tá conseguindo ver bem minha tela? Tô assim, Meu mouse tá desse jeito. Porra, com vírus, tá, tá. Pronto, beleza. Tá conseguindo ver um mouse? tô. Bora arrochar. Então, olha só, o módulo 2 a gente já começou ele, né? A gente fez uma abordagem bem completa sobre a primeira parte dele, que é a avaliação da mecânica ventilatória do paciente, né? Então, só lembrando, eu tenho dois tipos de mecânica a serem analisadas. Eu tenho uma mecânica dentro de uma situação, né, de um cenário onde esse paciente vai estar passivo, e eu tenho uma outra mecânica a ser analisada quando esse meu paciente está ativo. Uhum. Isso a gente aprofundou, discutiu, tá? Saindo da parte da avaliação da mecânica, vale a pena a gente citar duas situações clínicas que são bem extremas e elas são bem desafiadoras. Uma é quando eu vou ter um paciente em uma condição extremista em relação ao quadro restritivo e outra extremista quando ele tiver em uma oposição, né, numa situação obstrutiva. Então vale a pena também a gente discutir sobre isso para a gente entender um pouquinho mais. E quando eu penso, né, nessa condição de, de restrição, né, excessiva, eu trago aqui para a gente discutir o pior cenário possível, que é quando eu tenho um paciente de SDRA. Uhum. Tá? E quando é que, dentro desse contexto, o sinal ali amarelo acende? Eu tenho que ter cuidado. É quando eu tenho um paciente de SDRA com a minha relação PaO2-FO2 menor que 150, tá? Quando eu tenho esse cenário, eu já tenho que ligar um sinal de alerta. Por quê?
Se tudo se conectar, eu vou ter um trabalho bem considerável com esse meu paciente, Uhum. tá? Eu vou ter um paciente extremamente desafiador, tá bom? Então, o primeiro ponto, sinal de alerta que a gente tem que ter cuidado é quando essa relação tiver menor que 150. Então, como é que a gente calcula? Pegar a PaO2, que veio lá na gasometria arterial, e tu vai dividir Enfim. pelo valor que vai estar lá na FiO2. Por isso que a gente não pode calcular a relação PaO2-FiO2 quando o meu paciente não está em FiO2 fixa, por Uhum. exemplo, fora da ventilação mecânica. Então, o paciente está em catéter nasal, posso calcular a PF? Não. Ah, Walter, mas eu já vi uma tabelinha na internet que diz lá, 1 litro de Todo oxigênio, 24, 2 litros, 28. Aquilo ali é uma especulação. Por que uma especulação? Porque eu não estou levando em consideração um mecanismo de arrastamento do ar que o próprio paciente vai fazer. Então, aquele 1 litro para um paciente específico vai ter uma entrega, para outro vai ter outra, Uhum. entendeu? Então, para a gente calcular de forma precisa essa relação, eu preciso que eu tenha uma FiO2 fixa. O Senaf, por exemplo, me dá isso, um cateter nasal de alto fluxo. Aí Uhum. daria para fazer. Num ventilador mecânico, daria para fazer. Entendeu? Então eu tenho que ter uma FiO2 fixa no momento da coleta. Ok? Sim. Beleza. Ligou-se o sinal de alerta, né? Eu tô nessas condições, liguei o sinal de alerta, tô com a relação menor que 150. Agora a gente vai seguir uma ordem coerente de ações e medidas. Tá bom? Quando eu tenho um paciente nessas condições, né? Eu não tenho como não pensar em recrutabilidade pulmonar. Primeira coisa assim que a gente vê, pô, tem um paciente de SARA, tá com uma relação ruim. E aí, vou precisar recrutar esse paciente, sim ou não? Esse trajeto até Perfeito. chegar, exato, esse trajeto até chegar, né? Se for necessário chegar a essa questão de recrutabilidade, tem alguns cenários que estão no caminho e eu tenho que passar por eles. Sim. Um deles é avaliar a possibilidade de pronação, tá bom? A prona também é uma medida muito. Na verdade, eu vejo o pessoal fazendo muito errado. Como assim? Me fala um pouquinho a tua realidade. Não a manobra de pronar, mas assim, indicando a prona só por hipoxemia. Mas às vezes o paciente não é uma SDRA, então não tem uma indicação de prona, porque o estudo de prona foi com pacientes com SARA grave, com uma relação PF menor que 150 e hipoxêmico. Perfeito, é isso. E tem um detalhe que tu ainda pode acrescentar nesse raciocínio bem esclarecedor que tu tem. Tu precisa ter tempo de trabalhar esse paciente. Eu vou te falar uma coisa. Durante o Covid, nós pegamos na época um paciente jovem, semi-idade, sabe? Sim. Jovem, grande assim, fisicamente dava pra ver que era um rapaz bem avantajado e tal. E chegou muito mal, muito mal. TC mal, não tinha saído ainda o exame, mas pelo que a gente tinha ali de achados, estava batendo com provável Covid, entendeu? Não estava respondendo ali a VNI, foi optado em entubar. Uhum. Entubamos o paciente, logo imediatamente ali nessa correria, já chegou a galera do laboratório, coletou a gaso e a relação dele veio abaixo de 100. Na época, acho que foi uns 70 e pouco de relação. Só que a Pô, gente acabei de vê, entubar. pois é, só que a gente vê, né, que tem situações e situações. Eu vi ali, eu que estava no plantão, então eu vi ali que tinha muita margem para trabalhar ainda esse paciente, mas a relação veio péssima. Sim. Aí o médico diarista falou assim: olha, então esse aqui a gente já tem aqui mais um candidato para ECMO, Eita. né? E aí eu falei para ele: não, doutor, vamos fazer o seguinte, me dê 24 horas só. Sim. Se a gente realmente não reverter essa condição do paciente, aí o senhor pode entrar em contato com a equipe de ECMO, mas eu queria que o senhor me desse pelo menos 24 horas. Se não fosse possível, pelo menos 12 horas. Na verdade, sabe quanto eu precisava?
Hum, Só de 4 horas. sim. Então eu joguei logo para 24, para ele chorar. Então me dê 12 horas de trabalho, pelo menos. Aí ele falou, então tá bom, era à noite, né? Então a gente tinha até o dia Sim. para reverter isso. Eu tava de plantão à noite. E aí nós fizemos tudo com calma. A primeira gaso foi horrível. Mas aí depois o médico teve tempo de trabalhar, passou um acesso bacana, chegou Uhum. a medicação, fizemos um bloqueio no paciente. Fomos devagar, né? Sim. Botamos um ventilador mecânico bom, fizemos uma troca para isso. Pedimos um filtro, traquequé e blá blá blá, 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 blá. Trabalhamos esse paciente todo. Quando nós pedimos, acho que umas 2 ou 3 horas depois só, uma nova gaso, a relação dele já estava acima de 200, Sim. entendeu? Sim. Então, nesse caminho aí que tu tem bem claro, coloca mais essa coisinha. Eu Sim. preciso ter pelo menos um tempo de trabalho nesse paciente. Esses pacientes são muito sensíveis, né? Qualquer tipo de manipulação, ele já tem oscilação de oxigenação ali, Sim. né? Então, imagina todo mundo em cima do paciente, médico, enfermeiro, técnico, físio, puxa pra cá, fralda pra lá e acesso pra cá, sobe cabeceira baixa e sonda aqui, sonda ali, Ai, coitado do entendeu? paciente. Então tu tem que ter um tempo de trabalho, tá? Mas o raciocínio tá perfeito. Então, pensando nesse cenário aí fechado, né? A prona tem que ser cogitada, tá Sim. bom? E aí a gente começa logo discutindo justamente sobre esses critérios que tu já falou que tem gente fazendo errado, tá? Então a gente tem aqui um material que está bem atualizado, tá bom? Principalmente levando em consideração as últimas normativas e recomendações da MIB, tá? Que teve agora no final de 2024. Uhum. E eu te trago aqui alguns destaques, tá? Primeiro, a pronação ela teve muito destaque na última década, Tá do Covid. principalmente levando em consideração, né, a melhora no desfecho na classificação de SARA grave e moderada. Maravilha. Era o que mais a gente precisava. Então, ele é indicado quando a relação está baixa, né, menor que Uhum. 150, com uma FiO2 maior que 60. Isso aqui é pouco mencionado. Sim. Esse detalhezinho aqui é muito importante, tá? Quando é que eu devo iniciar? O mais precoce possível, Uhum. tá bom? O mais precoce possível. Isso é importante saber, porque tem algumas pessoas que depois de tantos dias, não adianta mais pronar. Nenhum estudo falou isso, Tá. tá? O que a gente sabe é que quanto antes iniciar, melhores são os resultados. E quanto mais tempo tu segurar o paciente pronado, também são melhores os resultados. É isso que a gente sabe. O ano Então, passado eu ainda pronei paciente Covid na UTI. tem, Grave. tem ainda a UTI aqui no Brasil que todo dia tá pronando paciente de Covid, sabe? Covid não, mas em situações de SARA, É. entendeu? Em situações de SARA. O paciente ficou 4 meses internado com a gente. Ele teve todas as complicações possíveis e saiu vivo e bem. Que Mas ele não bom. tomou a vacina. Depois eu vou conversar contigo no final sobre a vacina, tá? Mas isso é fora a mentoria, tá? Tá Me bom. lembra, me lembra. Iniciar preferencialmente nas primeiras 12 horas, tá bom? Mas nada que você não possa fazer iniciar após esse período. Só lembrar que quanto antes tu começar, melhor. Uhum. Existem algumas contraindicações absolutas que valem a pena a gente memorizar, porque todo o resto é relativo, então pode ou não, depende da equipe. Tá? Então o que a gente tem de absoluto aqui? A maioria delas fala sobre algum tipo de instabilidade de coluna, Uhum. exceto o paciente que apresenta síndrome compartimental, que vai estar todo inflamado, enfim, todo instável. Que também são contraindicações absolutas para a gente levar o paciente à pronação, tá? Uhum. Então, instabilidade, cirurgia torácica recente, qualquer tipo, né, de instabilidade da região da coluna. E tem uma das contraindicações absolutas que ela foi muito criticada, né, quando ela foi mencionada. No documento fala sobre a traqueostomia recente. O que eles consideram recente? Aquela que foi feita há menos de 15 dias. Aí eu falei, pô, cansei de ficar pronando paciente traqueostomizado, né? Então, por que tem contraindicação? E aqui leva-se muito mais em consideração a habilidade da equipe.
tá? Dependendo de onde eu tô, eu não prono. Pois é. Então Aqui leva onde eu assim, faço residência, beleza, porque aqui a equipe teve é. uma UTI Covid, aqui a gente tem cirurgião torácico, que vem na hora, se tiver alguma coisa, ajuda a gente. Agora, fora daqui, eu não, numa situação dessa, eu não me arrisco, não. Agora, tu tem ideia do porquê que é contraindicado a traqueostomia? Eu acho que é porque a gente pode perder o trajeto, a tráqueo, né? Assim, a... geralmente quem faz ali os cuidados de via aérea quando o paciente está pronado é o físio, né? Uhum. Geralmente. E aí, eu sei muito bem o quanto desafiador é fazer essas coisas com o paciente pronado, sabe? A chance do tubo ficar cotovelado, tu Sim. tracionar e estubar acidentalmente o paciente, ou empurrar o tubo e seletivar. É muito grande que essas coisas aconteçam. Então imagina, com um tubo que ele é bem maior, né? Até Sim. facilita o acesso e tal. E a tráqueo, que ela é bem pequenininha, que ela fica quase que escondida, tu vai botar o paciente de bruço para fazer essas coisas. Tu vai Pois é. tracionar ela, o ósteo vai ficar alargado, vai estourar ponto, entendeu? Então é muito desafiador por isso, mas, tá? Dá para fazer desde que a equipe seja treinada. Então um paciente que tu vai ter que pronar, mas ele tá com uma tráqueo recente ali, ele vai precisar de um coxinha extra para deixar ele aqui mais elevado, aqui é o tórax, Uhum. tá? Onde causa ali um certo distanciamento ali da Da maca, né? frente, ok, Para deixar entendi. essa região liberada, tá? E também ele vai precisar ali de uma coroa, de um coxim de face, tá bom? Para deixar um nível legal e deixar essa área totalmente liberada ali, então dá para fazer. Uhum. Esse ponto, nessa contraindicação absoluta aqui, ela vem sendo bem criticada, tá? Até porque dá para ser feito, mas eu trago aqui para ti o que a gente tem de mais atual, tá? Uhum. Apenas você saber e levar essas discussões aí para cada equipe, vocês decidindo com mais assertividade, tá? O que mais vale a pena falar sobre a prono? Tem algumas pessoas que acham que quando prono o paciente não precisa mais mudar ele de posição, Uhum. tá? Tá errado. As mudanças de decúbito elas ficam até mais rigorosas. O que se Sim. critica é que tipo de mudança de decúbito deve ser feita, tá? Saiu um estudo recente falando das sequelas que a posição de nadador pode causar no paciente, inclusive bloqueio ali, dano de plexo braquial, tá? Mas isso foi um estudo isolado, Uhum. entendeu? E precisa ser mais robusto a ponto realmente de contraindicar a posição de nadador. Os principais estudos ainda não tiveram nenhum tipo de modificação em relação a isso, mantém a orientação, Sim. tá? Então, para esse estudo específico, que eu vou até correr atrás para ti e depois me cobra, tá? Uhum. Eu li e não sei onde eu salvei, mas eu sei onde é que tá. Ele recomenda deixar o paciente totalmente em decúbito zero, os membros inferiores estendidos, braços estendidos aqui, paralelo ao corpo, apenas com a lateralização da face, tá? Uhum. Então, ele sugere que a pessoa fique totalmente em decúbito zero, ali apenas com um Trendelenburg um pouquinho elevado à cabeceira, né? Para Uhum. descomprimir um pouco mais a parte de cima, evitar trauma de face, enfim. Mas esse é um detalhe que vale a pena você saber, mas por enquanto a gente mantém os principais estudos sugerindo aí a posição de nadador, tá bom? Tá. Eu sempre vi fazer um nadador mesmo. É, eu também sempre utilizei É. ele, tá? Mas sabe o que fez eu levar assim em consideração essa outra pesquisa que contraindicava ele? Ah. Eu tive muito paciente tratando, né, os pacientes em ECMO lá no hospital onde eu trabalhava. Durante o Covid, paciente que fez SARA, e eles ficavam em decúbito zero. Total. Decúbito zerão. Esticadão no leito. Mas por causa do ECMO? Pois é. Na época, a justificativa da equipe era por medo de perder os acessos e Uhum. tal, enfim.
todos os pacientes, todos que eu trabalhei, nenhum teve LPP. Nenhum. Entendeu? A única justificativa na minha cabeça para isso, eles não tinham nem mudança de decúbito, eles ficavam em decúbito zero o tempo todo. Entendeu? A única justificativa na minha cabeça para isso, né, era que em decúbito zero o peso do corpo ficava totalmente distribuído. Sim. Não causava nenhum tipo de ponto de pressão em nenhuma região do corpo. E favoreceu ali, entendeu? Com que, é lógico, né? Tá usando ali o hidrocoloide, deveria ter algum coxinho ali, ou um colchão pneumático bacana, mas tava lá em decúbito zerão. Sim. Entendeu? E aí eu fiquei pensando assim, cara, não tá tão errado isso aqui, não faz sentido também. Então acho que vale a pena estudar. Tá, Sim. mas eu vou ver se eu vou atrás disso e te envio também, mas me lembra, por favor. Tá, anotei aqui já. Beleza, então essa mudança de decúbito de 2 em 2 horas, tá? Segue ali um posicionamento de rotação da cabeça e também modificando a posição de nadador, né? Então eu tenho aqui uma pelve levemente rodada, né? Com o joelho também fletido, o braço também fletido para cima, né? E o outro para trás, né? Como se fosse um nado livre. E a gente vai fazendo essa modificação de 2 em 2 horas. Sempre eu recomendo não ir uma pessoa sozinha. Ah, não, dependendo do paciente. Nossa, a gente pronou uma vez um paciente enorme, quase que foi a equipe inteira para virar eu e o físio na cabeça. Não recomendo ir para fazer a troca de decúbito, não recomendo, porque a chance de tu perder o teu tubo é muito grande, viu? Tá? É muito grande, tá? Então sempre eu peço para uma pessoa ficar sempre na cabeça e no tubo, e a outra devagarzinho vai desfazendo o corpo e vai modificando. Entendeu? Na manutenção da posição, né? A utilização de coxins, tórax, pelve e cabeça. Tem alguns hospitais, algumas instituições que colocam ali o uso de hidrocoloide, né? Do rosto, na face. Proteção nos olhos eu nunca utilizei, mas tem essa recomendação. O Trendelenburg reverso, né? Deixar que a cabeceira levemente elevada, né? A cama, na verdade, totalmente elevada, uns 20 graus mais ou menos. E a região abdominal livre. Então, tem algumas pessoas que colocam esse coxim na barriga do paciente, está errado. Tá? Se tu coloca um coxim na região do abdômen, tu vai aumentar a pressão intraabdominal. E quanto maior a pia, pior a mecânica, a ventilação do paciente. Tá? Então, a gente tem que ter esse cuidado de botar na região da pelve para deixar o abdômen livre, tá bom? O que a gente tem de benefícios, né? A prona vai melhorar a oxigenação, melhorar a distribuição da relação VQ. Ela promove uma melhor homogeneização pulmonar. E aqui que vem uma parte muito importante. A pronação, ela consegue impor um menor gradiente de pressão. Como assim? Tu vai conseguir ventilar o paciente da mesma forma, mantendo os mesmos parâmetros, mas gerando menos pressão. Então, subentende-se que tu tá fazendo isso com o paciente no modo peso, VCV. Você fala? O que acontece? Na hora que tu prona, né? Esse fenômeno da homogeneização pulmonar, ela faz com que tenha uma melhor distribuição. Entendi. Então lembra que um pulmão de Sara, ele tem constantes de tempos, né? Ele tem uma heterogeneidade muito grande. E quando tu prona ele, isso melhora. Entendi. Então isso fica melhor distribuído. E aí o gradiente geral de pressão diminui também. Então tu vai conseguir manter os mesmos parâmetros, ventilar com os mesmos volumes, mas gerando menos pressão. Isso vai reduzir mortalidade. Então até as primeiras 40 horas tem bastante resultado, tá? E quanto maior o tempo, melhores são os resultados. Então aqui a gente vai ter uma boa variabilidade, tá, de tempo. O que a gente tem certeza é que o mínimo para ter um bom resultado, o mínimo são 16 horas. Sim. E o máximo, bem, isso agora é muito institucional. Tem estudo que vai até 24, tem uns que vão até 36 horas. Já mantive paciente, inclusive, com 36 horas. Lá onde eu trabalho, a gente faz 20 horas. Não sei por que 20. Mínimo, mínimo. Pois é, por isso que eu te falei, o que a gente tem certeza é o mínimo.
É, A partir daí é institucional. Né? Aí, a partir daí é institucional. Mas vale a pena tu insistir, Rebeca, se tu tá vendo que o teu melhorando. paciente está melhorando. Pode deixar um Entendeu? pouquinho mais. Tá. Vale a pena sim. Tá bom? Eu tenho um tempo de manutenção ali, né? De 16 a 20 horas. Tá bom? E Uhum, geralmente é o que a maioria faz. Olha lá como cai aqui dentro da tua é. instituição. Se eu tiver um tempo de prona menor que 12 horas, por exemplo, tem muito pouca relevância, então nem valeu a pena tu ter feito aquilo. E lembrando que alguns estudos sugerem até 36 horas, tá? Uhum. Quando eu tiver, após a prona, uma melhora, um aumento da relação PF de pelo menos 20% na primeira 1 hora, isso sugere uma boa resposta. Mas isso aqui, para mim, não diz nada, tá? Até porque tem pacientes que não vão responder nas primeiras horas. Mas eles vão ter um excelente resultado nas horas posteriores. E quando Então, melhora a oxigenação já de cara, a gente pode. ótimo, maravilha. Tem paciente que vai acontecer isso. Mas É, tem paciente que vai dar um mergulho, vai afundar e depois. depois ele vem devagar. Tem Uhum. paciente que tu vai pronar e vai ficar na mesma. Nas Sim. primeiras horas não vai mudar nada. E só vai começar a melhorar muitas horas depois. Então essa primeira 1 hora aqui, tá? Pouco diz pra mim. A não ser esses que tu vira e o negócio brilha. Aham. Entendeu? Esses aí foram extremamente respondedores. Quando é que eu tenho que suspender a prona? Bem, aqui é interessante. Da mesma forma que tu indicou quando a relação tá ruim e com uma FO2 alta, tu vai suspender quando essa relação estiver começando a ficar boa e com uma FO2 baixa. Então, quando é que eu penso, né, em suspender a prona? É quando essa minha PF tá maior que 150, se mantendo estável aí, acima de 150, com uma FO2 menor que 60. Então, uma das obrigações que tu tem na hora que tu prona o paciente Eu é baixar aqui. reduzir a FO2. Tem gente que prona e esquece de reduzir Esquece. a FO2. Então, aquele alvo de saturação, vamos pensar que tá uma SARA grave? Tu vai Uhum. trabalhar aí com alvo de 88 a 92, tá? Sim. Vamos pensar nisso. Eu vou ficar vidrado olhando para esse alvo de saturação. Chegou em 92, não faço nada. Mas quando pingar em 93, eu vou lá e baixo. Quando é que eu penso em subir? Quando ficar abaixo de 88. E Uhum. fico vidrado nisso aí, cegueirado nisso aí. Tá? Se isso estiver acontecendo e tu opta em supinar o paciente, né? Finalizar, 4 horas depois tu tem que confirmar. Tem que fazer uma nova gaso e confirma se a relação continua boa com uma FO2 baixa. Ok? Sim. Sobre dieta, né? Dieta interal. Pausa, não pausa, para, não para. Tem alguns estudos que sugerem, tá? Mas são poucos, tá bom? Mas sugerem manter a dieta interal. Então existe a possibilidade de tu manter o paciente em dieta interal durante a pronação. Durante a ECMO, a prona pode ser feita? Pode. Mas as orientações práticas de ventilação mecânica, elas são categóricas. Com equipe treinada. Tá Mas lá você vê escrito. bem, né? Num hospital que tem ECMO, vai ter uma equipe que não é treinada? Olha, eu vou te falar a verdade. Porque assim, Pode acontecer. eu nunca vi nem comi, eu só ouço falar da ECMO, entendeu? Eu não É, sonho ver uma ECMO. mas pode acontecer, sabia? Pode acontecer. Porque Entende? uma equipe, um técnico de ECMO, ele recebe por fora, né? E o plantão dele é caro, meu irmão. É caro. E tem que ser para um equipamento. Uhum. Qualquer tipo de treinamento que ele vá dar e tal, é tudo caro. Então tem um hospital que não quer tirar isso aí. Entendeu? É raro, mas Existe. acontece muito, Aí o né? que o hospital faz? Até consegue o equipamento e joga lá na UTI para a equipe que tá de plantão cuidar dela. E aí tu vai ter que correr atrás de estudar. ECMO. Às vezes tu vai trocar uma ideia com um cara que é o técnico do instrumento ali da ECMO, ele vai te dar umas dicas, vai te falar alguma coisa. E ele vai ficar responsável por ficar ajustando ela. Vai puxando as gases, vai equilibrando os gases e tal. Uhum. Entendeu?
E vai ficar fazendo isso e tu vai continuar tocando teu plantão normal. Sim. Entendeu? Vai cuidar do teu paciente e da tua parte intensivista ali normalmente, tá? Mas geralmente os hospitais, eles não investem tanto assim na capacitação geral de toda a equipe, né? Eles contratam e vai ter um técnico de ECMO. Sim. E algum médico ou outro, ou alguma equipe que tenha um manejo melhor para instalar ali a posição dos catéteres da ECMO, entendeu? Entendi. E assim vai. Beleza? Beleza. Show. Esse material aqui eu vou te passar, tá? Vou te passar. Deixa eu logo mandar aqui esse link para ti. Eu gosto muito, muito, muito desse vídeo. Até hoje eu acho que foi o melhor vídeo, tá? Que descreve todo o passo a passo e tal da manobra, da pronação. E o que eu achei bacana dessa equipe aqui foi que eles fizeram um checklist para pronar e para supinar o paciente. É muito bom. Entendeu? Então, muito legal esse checklist deles. O número também de pessoas ali para fazer a manobra, um número mínimo de 5 pessoas. Mas um paciente obeso, eu colocaria mais 2 pessoas aqui. Tá? Então, tu já ia chamar praticamente toda a equipe da tua UTI para fazer isso. Tá bom? E eu dei um atalho, caso tu queira ver especificamente a manobra em si, o passo a passo, do minuto 7 ao 14, tá? Do vídeo. Eu já te mandei um link aí pra tu deixar reservado. Beleza. Tá? É muito bacana. Beleza, então? Ficou alguma dúvida sobre a prona? Não, tudo certo. Legal, legal. Tá? Próximo passo, pensando nesse cenário de recrutabilidade pulmonar, e a pronação, ela é uma forma, tá? Querendo ou não. A gente tá mirando, tá pensando em recrutabilidade. É a gente saber se esse paciente é respondedor a PIP ou não. Porque na época que o estudo ART saiu, né, e todo mundo ficou com um pavor do recrutamento, foi porque muita gente que foi recrutada, né, a amostra desses pacientes, não era respondedora ao recrutamento. Entendeu? É a mesma coisa que tu separar sem escolher um grupo pra cá e outro pra lá e dar caranguejo pra todo mundo. Sempre tem um ou outro que tem alergia. Se tu der caranguejo pra essa pessoa, a pessoa vai fazer um processo alérgico, pode fechar a via aérea dele e pode morrer. Então, na época, eles não foram seletivos a isso. Pegaram, sim, pacientes de SARA. Vocês pra cá vão tudo ser recrutado e vocês pra lá vão usar a tabela da PIP-FO2, né? A PIP Table. E aí, bora ver qual é melhor. Entendeu? Foi um estudo, talvez um dos mais complexos que já tiveram na área, né? Intensivista, porque ele foi multicêntrico, né? E o que se demonstrou é que quem era recrutado morria mais. Mas por quê? Aí depois que a gente foi questionar e tal, e viu que na metodologia do estudo, muitos pacientes não eram recrutáveis e foram recrutados. Porque caíram no grupo, né? Na amostra que seria recrutada. Então, eu já estudo. Pois é, então eu já começo falando por aí, né? Então a gente tem esse viés aí da pesquisa. E o que a gente compreende sobre o recrutamento hoje? É que ele deve ser, sim, feito, mas para quem tem indicação. E um dos critérios de indicação é se esse paciente é respondedor à manobra. Então existem diversas formas, tá? Existem diversas formas da gente testar essa recrutabilidade, diversas na literatura. O que a gente tem de vantagem é que não há superioridade entre nenhum dos métodos. Então, para que você não fique refém da tecnologia, tipo que nem na ECMO, eu sei que existe, nunca nem vi, né? Eu sei que existe. Então, para tu não ficar refém da tecnologia, eu vou te ensinar uma forma, tá, de avaliar qualquer paciente em ventilação mecânica, em qualquer ventilador, dos mais limitados aos mais avançados. Essa maneira, ela é validada,
E você vai ter uma visão, né? Se tu tens um paciente ali que é respondedor ou não. Walter, se esse paciente me apresentar um resultado que ele não é respondedor, você não vai recrutar. Mas ele vai continuar pronado? Sim. Mantenha ele na pronação dele lá. Só que não vai passar pelo recrutamento. Se chegar aqui e tal, o paciente é recrutável, posso recrutar? Pode recrutar. No início, pedia-se para fazer isso antes de pronar. Hoje, isso já não tem essa amarração. Você pode, desde que tenha habilidade, fazer o processo de recrutamento com um paciente em supino ou em prona, tá? Só tem que estar monitorando a parte hemodinâmica o tempo todo e conversar. Tu nunca vai querer a notícia. Tu tá linda lá no teu plantãozinho, lá na copa, tomando aquele Nescauzinho quente. Antes de deitar, aí chega o físico, doutor, olha, acabei de recrutar o paciente, olha, mas deu tudo certo. Por mais que tenha dado certo, o timing de comunicação foi errado. Sim. Tá? A pessoa não pode ir para um leito, recrutar um paciente sem te comunicar previamente para ver se você vai concordar com os critérios. Porque se der BO, vão correr atrás de quem? Do médico do plantão. Entendeu? Então, às vezes, não é por maldade, não. Por incrível que pareça. É por falta de conhecimento. Sim. Às vezes, a pessoa que está ali sabe a técnica, como fazer, só que não está ainda apegada a esses processos de comunicação. Preciso comunicar a equipe antes e tal. Às vezes passa batido. Então, alerta a tua equipe sempre que tu tiver um paciente com esse cenário, uma possibilidade de estar ali repassando por um recrutamento. Se tiver que ser, me comuniquem. Tá? Às vezes vale a pena a partir de ti esse pedido de comunicação. Tá bom? E aí, como é que a gente vai fazer isso para não ficar refém da tecnologia? Bem, tu vai ter um cenário aí, né, meio que ideal para poderes avaliar a recrutabilidade do paciente. Então, daquele jeitinho lindo, como a gente sempre falou, o paciente tem que estar passivo, ele vai ter que estar sincrônico, vai ter que não ter nenhum tipo de vazamento ali no sistema, tá? Modo ventilatório, volume controlado. Você vai ventilar ele a 6 ml por quilo do peso predito. O resto dos parâmetros ventilatórios, todos terapêuticos, tá? Tu vai botar a frequência dele que é terapêutica, um fluxo ou um tempo inspiratório ali de acordo com a especificidade dele. É uma FO2 sempre olhando para a saturação alvo. A onda de fluxo quadrada. E aqui está o detalhe. Ó. Tu vais colocar primeiro uma PIP de 5 nesse paciente e deixar ele ventilando ali por uns 30 segundos a 1 minuto. E observa se ele não vai interagir. É muito importante que ele não participe da ventilação. E tu vai analisar e fazer um cálculo da driving pressure. Tá? Então tu podes aqui nesse meio tempo, como eu fiz nessa estratégia, ó, eu adicionei uma pequena pausa inspiratória contínua para o ventilador fazer de graça. Isso para mim, já que o VCV faz. Se essa for a tua opção, lembra de deixar uma pausazinha bem curtinha, não ultrapassar 0,5 segundos, tá? Uma pausa curta. Para tu ter essa medida de platô ali on time, tá bom? E aí deu 30 segundos, 1 minuto, calcula a driving pressure, tá aqui, ó. Esse paciente aqui tá com uma drive de 10,6, arredondando 11. Qual é o próximo passo que eu faço daqui? Tu vai fazer um step up. Um step up. De quem? Da PIP. Da PIP. Então tu vai dar uma pipada no paciente. De 5, tu vai jogar mais 10 pontos de pressão aí. Mais 10 pontos de PIP. Chegando até 15. Não vai mexer em nada. Vai aguardar os mesmos 30 segundinhos, 1 minuto e vai recalcular a tua driving pressure. Se na hora que tu fez isso acontecer isso aqui, ó, lembra que a driving pressure com 5 de PIP era 11. Com 15, o mesmo paciente, a drive caiu para 7. Essa é a resposta de um paciente que tem um bom potencial de recrutabilidade.
ok? Sim. Qual é o paciente que não é recrutável? É aquele que na hora que você faz o step up, a driving pressure, ao invés de baixar, ela Uhum. aumenta. Ela aumenta. Uhum. Esse é o paciente que não é respondedor. E tu percebe que abre aí uma margem para um meio termo? Dependendo da PIP, o paciente pode responder. Não, olha só o meio termo. Tu não pegou o gancho, Ah, tá? Eu te mostrei aqui um cenário positivo. Tu subiu aham. a PIP, a drive caiu. O paciente que não é respondedor, tu vai subir a PIP, a drive vai Aumentar. piorar, vai Aham. aumentar. E se por acaso você subir a PIP Não e a aconteceu nada. drive ficar igual, esse é um cenário que pouca gente discute. Mas o que aconteceu ali? Ali foi o seguinte: na hora que tu subiu a PIP, tu abriu a área Eu de acho que ele ventilação. responde. Porque senão ele Exato, teria piorado. exato, exato. Você abriu sim áreas, por isso que ela não subiu. Porque tu aumentou 10 centímetros de água de pressão Uhum. e a drive ficou igual. Então, esse é um paciente que tem um potencial de recrutabilidade moderado. Eu faria nesse paciente o recrutamento? Sim, faria. Lembra que a gente está falando aqui do extremo, né? Se tu está cogitando Sim. pronar, recrutar um paciente, é porque se tu não fizer nada, Ele vai ele vai morrer. morrer. Exato. Ele vai morrer. Então, vale a pena? Vale. Qual paciente que eu, poxa, não vou fazer? É aquele que tu botou pipe e a drive estourou. Cara, não Sim. adianta. Esse é o paciente que, se tu recrutar, as chances dele morrer são muito maiores. Aham. Tá? E esse passo a passo que eu expliquei aqui pra ti, eu deixei tudo aqui, ó. Reduzido, sim, tá? Resumido aqui pra te ver. Além disso, existem várias formas, tá? Da gente avaliar a recrutabilidade além dessa. Só que tu vai perceber que todas as outras, tu vai ficar um pouco refém da qualidade do ventilador e da tecnologia que está à tua disposição. Existem Aquilo ali algumas é formas. bioimpedância? Oi? Exato, exato. Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Pois é. É maravilha. Se tiver, ó, caviar, né? Nunca comi, mas se tiver, eu vou querer provar. Eu Então, também. vale a pena, vale a pena. Então, aqui, por exemplo, aqui é um loop, é o loop PV, Uhum. tá? Eu tenho um loop pressão, volume. Eu tenho a fase ins Uhum. e a fase ex, tá bom? Ele fica a cada ciclo girando aqui em loop. Só o formato, né, o shape dele, ele já me diz se eu tenho um paciente com um bom ou com um ruim potencial de recrutabilidade. Esse formato aqui, onde a fase inspiratória tem a concavidade dela voltada para baixo, tá vendo? Uhum. E ele é bem estreito também, ó. Esse aqui é um paciente que tem um potencial ruim de recrutabilidade. Uhum. Eu tô aumentando a pressão, ele não tá aumentando o volume. Exato. Tipo isso. Tá. Entendeu? Aham. É muito deslocamento de pressão para pouco ganho de Pouco volume, volume, entendi. tá? Então isso aqui é ruim. Agora, se eu tenho uma concavidade voltada para cima, que não é o Hum, caso aqui, eu já entendi. tenho um paciente com Aumento da um pressão, tô ganhando melhor. mais volume. Então tu já vê ali só pelo formato do shape, tá? Uhum. Do loop PV, esse potencial, e é validado esse método, tá? Na literatura, tá bom? E existem algumas fórmulas que eles tiram desse loop. Então tem aqui a fórmula da esterese, né? Que tu vai pegar aqui. Peraí. Sabia, que enxerido. Não sei porque quando eu fico sem mexer muito aqui nesse programa, ele muda automaticamente programa padrão para abrir. Pronto, tá?
Então, tem uma outra fórmula, uma outra forma de avaliar a recrutabilidade, que eles traçam aqui um ponto de interseção e pegam a variação de volume nesse mesmo ponto de pressão aqui, ó, só que na ins e na ex. Então, aqui eu vou ter um ponto de volume, aqui eu vou ter outro ponto de volume para um mesmo ponto de pressão. Tá vendo? E quando essa variação aqui, ó, de volume, ela é maior que 500 ml, é um paciente com um bom potencial de recrutabilidade. Se for menor, tem um baixo potencial de recrutabilidade. E aí vai. Sim. Só que qual é o ruim disso? Tu precisa ter um bom ventilador para fazer isso. Eu sempre vi fazer esse da driving pressure, que eu acho que é o que a gente... Não que seja mais fácil, mas é o mais factível. Porque você consegue fazer em qualquer ventilador, em qualquer lugar. Tu não te torna refém. E se tu tiveres uma curva de esterese, né, um loop PV bom, lá no teste da driving pressure também vai te mostrar isso. Sim. Entendeu? Outra forma aqui de avaliar, né, a recrutabilidade, que ficou até bem conhecida durante ali o Covid, foi o RI Ratio. Né? E a gente tem essa tabela traduzida lá no PhysioTools, que é um aplicativo que inclusive eu já devo ter te recomendado. Lá tu vai ver recrutabilidade pulmonar, né? Ele vai abrir aqui esse quadrinho e tu vai seguir um passo a passo. Lembra que o paciente vai ter que estar naquele perfil lindo que a gente já conhece, né? Para testar a recrutabilidade. Passivo, sincrônico, a volume, fluxo quadrado, 6 ml por quilo, blá blá blá, tá? E aqui o que tu vai fazer? Tu vai colocar o volume corrente que foi definido no teu ventilador mecânico. Sei lá, a gente pode até cogitar aqui uma... Ele precisa estar em uso de bloqueador ou não necessariamente? Se Por isso que eu gosto de usar o termo passivo. Porque isso é relativo. Às vezes... Se ele tiver entregue, beleza. Eu sei que tu usa isso e tu vai entender o que eu vou te falar. Quando eu converso com pessoas que ficam muito teorizando a coisa, elas não entendem, mas tu sabes que por mais absurdo que seja, tu podes ter um paciente bloqueado, mas ainda reativo, né? Métodos modernos de tortura. E tu podes ter o paciente sem bloqueador chumbado. Total. Então, por isso que eu prefiro utilizar o termo passivo. O que tu vais utilizar, né, da fármaca, aí já é uma decisão tua. Se é propofol, uma retada na cabeça, cada um com a sua escolha. Cada um com a sua escolha, tá? Mas isso é um nível de discussão que nem todo mundo entende, tá? Mas tu sabe que tem paciente que tu tá com bloqueador e o cara tá reativo lá. Mas não, fisiologicamente... Veja bem. Lá. Mas tá lá. Agora o que está batizado, não sei. Entendeu? Mas tá lá a coisa. Então, olha só, eu tenho o PhysioTools aberto aqui no meu celular, ó. E aqui eu tenho a recrutabilidade pulmonar, tá? Vou fazer aqui um passo a passo. Vamos fingir, tá? Que eu tenho aí um paciente com um volume pré-definido de 400 ml, tá bom? Airway Open Pressure, né? Isso aqui é o ponto de abertura de via aérea. Tu vai aprender a fazer isso aqui junto comigo quando a gente for falar do paciente obstrutivo. A gente ainda não falou dele, né? Não. Tá, a gente vai falar. Tá? Mas não preenche isso aqui se ele não tiver fechamento precoce de via aérea. A gente vai entender mais ou menos o que é isso, mas em resumo, tá? Tu podes trabalhar com isso aqui zerado de uma forma geral para fazer esse teste aqui. A PIP alta são 10 pontos de PIP acima da PIP inicial. Então... Vamos dizer que ele tá, sei lá, com uma PIP basal ali, tá trabalhando com uma PIP de 6, de 7, mais 10 pontos. Vamos fingir que esse nosso paciente está com 8 de PIP baixa. E quanto é que seria a PIP alta? 18. Tá? Volume corrente na PIP alta, tá? Esse volume corrente aqui em amarelo nessa tabela, ele dá mais uma detalhada no que ele quer dizer com isso. Ele quer o volume corrente que está sendo exalado durante a PIP alta. Então, na hora que tu subir a PIP de 8 para 18, a gente vai ver o VTI. Não, o VTI não, ele quer o VTE. Então, o VTE. Ele quer o VTE. Isso. Tu vai ver uma certa variação. Então, geralmente fica um pouco mais baixo do que tal definido, né?
Tá. A gente só tá especulando aqui, vamos fingir que tá 379 de volume ali exalado com a PIP alta. E ele agora pede para tu botar de novo o volume corrente exalado ao mudar da PIP alta para baixa. Então tu vai fazer uma manobra brusca de 18 para 8. E vai ter uma variabilidade de volume corrente ali. Esse aí é um volume exorbitante, porque na hora que tu causa a manobra, é muito volume de ar que vai passar na válvula. E aí, bora botar aqui um valor, sei lá, 920 ml. Foi o volume exalado durante a manobra brusca, tá? Já na PIP baixa, ele te pede um platôzinho com a PIP baixa. Aí tu vai lá, faz uma pausa inspiratória e coloca um platô. Vamos chutar aqui que o platô na PIP baixa foi 22. 22. Aí no final você calcula. Ó, alto potencial de recrutabilidade. Valores maiores ou iguais a 0,5 sugerem um maior potencial de recrutamento pulmonar. Tá aqui um método RI Ratio, tá? Aqui nesse livreto, ó, tu vai ter aqui tudo bem detalhado, da referência, tá? Alguns insights importantes, observações, a fórmula que ele usa aqui por trás para calcular isso, ok? E é um método bem bacana e tal, só que é outra coisa, vai também ficar refém de um bom ventilador mecânico para tu teres todas essas leituras, e não são todos que vão te dar isso. Tem ventilador que eu nem acho onde está o VTE, só vejo o volume como a média do volume corrente total ali, entende? Então a gente fica refém. E por falar em ser refém, aqui é o que tu fica mais refém, é a tomografia por impedância elétrica. É um método magnífico, magnífico. Mas eu pude fazer laboratório com esse tipo de tecnologia. Como em todo o Covid eu pude trabalhar com o tomógrafo, sabes o que eu fazia? Eu comparava os dois métodos de recrutabilidade e titulação da PIP. Feito no manual e feito na tomo. Com o mesmo paciente. Então, como eu tinha muita certeza da habilidade que eu tinha para avaliar manualmente, com a TIE, né, com o tomógrafo, é muito mais fácil. Então, primeiro eu fazia o manual, bacana, a recrutabilidade positiva, PIP titulada melhor de 12, anotava. Deixava ali o paciente de boa e agora refazia com o tomógrafo. As duas formas, lógico, nem sempre acertava, né? Mas é muito perto um do outro. Então, acho que eu errava, era 2 pontos de diferença ali às vezes. Porque tu ia pulando de 2 em 2. Eu acho que se eu fizesse pulando de 1 em 1, talvez eu acertasse mais. Mas é muito perto. Nenhum chegou assim, no manual foi 12 e no tomógrafo era 18. Nenhum aconteceu isso. Entendeu? No manual deu 8 e no tomógrafo deu 14. Nenhum aconteceu isso. Então eu fiquei, depois disso, muito confiante em continuar usando o método manual se eu não tiver essa tecnologia. Mas se eu tiver, é aquela coisa, né? Exato. Vou usar. Vamos usar, né? Já que tem. Já que tem, pô. Vamos usar. E aí, é excelente, mas tu fica também refém de investimento, né? Da tecnologia, e com a forma de avaliar baseada na driving pressure, tu não fica refém disso. Que nem ressonância a gente tem para coisas... Assim, tem, mas para conseguir fazer um exame de ressonância, meu Deus, tem que preencher tanto papel para liberar, para pagar, para o SUS fazer, que você fala, não, deixa quieto. Não queria tanta essa ressonância assim, não. Pois é. Beleza? Show de bola, tá? E a gente vai fazer nossa primeira pausa hoje, tá bom? Fazer uns 15 minutinhos de pausa. Beleza. Tá? Deixa eu voltar, tomar uma água, esticar um pouquinho. E eu tô todo lascado, eu tô com um braço esticando e o outro não tá esticando. Por que, minha nossa? Porque eu voltei depois de 5 anos a fazer musculação.
Só Sabe dói que quando respira. eu comecei na primeira segunda-feira do novo ano. É o dia nacional de voltar pra academia. Sim. Tinha uma fila de gente atrás de mim se matriculando. Impressionante. E eu tô todo batoré. Sabe o batoré que ele andava todo assim, ó? Com o Aham. bracinho dobrado? Eu tô igualzinho ele. E É, aí a gente vai dar ô, uma... professor, eu vou precisar, na verdade, que acabe até umas 5h20, que eu tenho consulta Tá, às 6 horas. Tem tá. problema? Não, Tá não bem. tem problema. Tá bom? Tá Aí bom. já já a gente retorna. Beleza. Tá bom, um abraço. Abraço. Obrigada. Bora lá. Beleza, então olha só, Rebeca. Finalmente a gente chegou nos afins, né? Olha o tanto de coisa que a gente discutiu até chegar na certeza que a gente vai recrutar o paciente. Tanto precisa. É muito trabalho que a gente faz num Uhum. paciente desse. Chegar lá e enfiar pressão direto assim, não é desse jeito, né? Então passamos por critérios de indicação, prona, teste de responsividade à PIP. Tem alguns especialistas que chamam de teste de recrutabilidade pulmonar, é a mesma coisa, Uhum. tá? Para chegar aqui nas manobras de recrutamento. E aí também existem várias formas de você recrutar o paciente, tá? Só que desde a época do Covid, nós tivemos algumas adaptações e recomendações que se apegaram, inclusive até hoje. Se a gente pegar as orientações práticas de ventilação mecânica, eles sugerem que a gente preze por uma manobra de recrutamento mais cautelosa, tá? Visando ali minimizar os impactos hemodinâmicos que o teu paciente possa correr o risco de ter, né? Eventual parada, enfim, Uhum. né? Já que a gente vai reduzir muito ali o débito cardíaco dele por excesso de pressão lá dentro, Uhum. né? E aí existem várias formas, tá? Só que o método que hoje é mais indicado que a gente utilize é o método submáximo de recrutamento. Então a gente vai fazer os princípios do recrutamento, só que de forma mais conservadora, Uhum. tá? Esse método aqui, por exemplo, ele foi sugerido, né, essa adaptação aqui pelo grupo Wivent, tá? Que inclusive o Ângelo Roncalli faz parte. Na época fazia, não sei se ainda faz hoje, mas na época que foi divulgada essa sugestão aqui ele fazia, tá? E a gente vai discutir com muita calma, tá bom? Uhum. Então a manobra, ela passa por 4 etapas. 2 são as mais importantes e as outras 2 praticamente só repetição, tá? Então as fases mais importantes da manobra são as 2 primeiras. Sempre que você for abrir o pulmão, eu vou fazer um café pra mim. Tu gosta de café também, né? Eu gosto. Esse aqui tá tão calor que eu peguei uma Coca Ah, Zero. meu amor, mas se você for aguardar Belém ficar fresquinho É, não, sem condições, viu? pra poder Tomar um tomar um café. café, já então não vai tomar nunca. Então, a, a gente tem aqui uma fase inicial, né, uma manobra inicial. E lembra, sempre que tu estiver abrindo o pulmão do paciente, tu vais abrir em PCV, P de pressão, tá? Então essa etapa aqui é em PCV, tá? Essa primeira fase aqui é PCV. Primeiro eu vejo se ele responde em VCV. Já fez tudinho isso aí, tá? Aí, beleza, ele Já, responde, eu vou recrutar, daí eu mudo para PCV. ó, vamos lá, por parte. Lembra que essa parte de ver se ele é recrutável Hum. é uma página que tu já virou. Tá. Tu vai fazer tudo o que é necessário para ver se ele é recrutável. Já tem tua Uhum. resposta? Sim. Agora esquece isso. Agora eu vou recrutar. Então, a partir de agora, a gente vai recrutar com o método submáximo. Tem alguns especialistas que chamam isso aqui de mini recrutamento, Tá. tá? Bonitinho, né, o nome? É. Mini recrutamento. Então, a primeira etapa é em modo PCV, tá bom?
Como é que tu vai botar os teus parâmetros ventilatórios? Não te preocupa. Eu deixei um mapa detalhado de cada passo a passo, parâmetro, blá, 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 tudo aqui, ó. Tudo que eu vou te falar aqui tá escrito aqui, ó. Tá? Então, nessa primeira etapa, tu vais trabalhar com um delta de pressão, que é aquela pressão acima da PIP. Tá? Uma pressão acima da PIP de 15 centímetros de água. Tu vai manter ela paradinha lá, fixa. Sempre em 15 centímetros de água. Aí tu vai começar abrindo o pulmão do paciente com uma PIP de 10. E vai deixar lá por 1 minuto. Tá bem aqui embaixo, ó. 60 segundos em cada etapa nessa fase aqui, ó. Tá? 60 segundinhos. Passou 1 minuto, mais 1 minuto, vai fazer um step up para 15 de PIP. Em PCV. Tá? Passou 1 minuto 20. O que que tu espera que aconteça, tá? Tu não vai interromper nada se acontecer algo diferente, mas vamos ser inteligentes. O modo PCV, o que que vai estar variando dentro dele? Volume. Então, se tu tá abrindo o pulmão e tu já viu que é um paciente que é recrutável, o que que tu espera que aconteça com o volume na hora que tu aumenta a PIP? Ele aumente também. Boa. É isso. Então, tu vai ver isso potencialmente acontecendo aqui nessa etapa 1. Se por acaso tu subiu a PIP de 10 para 15 e o volume caiu, volte. Talvez alguma coisa você deixou de avaliar melhor. Porque, teoricamente, pelo menos era para ficar igual, né? Pelo menos ficar igual, né? É aquele que tá no meio do caminho, lembra que a gente discutiu? Mas vamos considerar que tu fez tudo perfeitamente, avaliou a recrutabilidade perfeitamente e entramos no recrutamento em si. 1 minuto em cada PIP para abrir o pulmão, tu vai sair de 10 e chegar em 20, tá bom? Mantendo um delta de pressão de 15. Ah, Walter, e os outros parâmetros terapêuticos? Vai botar ali uma frequência de 15 a 20, um tempo de 1 segundo, vai deixar a tua FO2 sempre em 100% durante a manobra, tá? E a rocha, tá bom? Agora tu chega na fase mais importante, que é a fase decremental. Então eu vou pegar essa PIP e vou vir decrementando ela, uma escadinha para baixo. Eu vou decrementar a PIP. Quando é que eu titulo a PIP? É nessa fase. E essa fase decremental já é no modo VCV. Por quê? É simples. Porque nós titulamos a PIP com base na mecânica ventilatória. E qual é o melhor modo para calcular a mecânica? VCV. VCV. Com qual onda de fluxo? Quadrada. Passivo, sincrônico, blá blá blá, 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 daquele jeito que tu já sabe, tá? Então, durante tudo isso aqui, o paciente tem que estar passivo. Claro, se ele estiver reativo, vai alterar os valores e tu pode errar, tá bom? Então, passou para o modo VCV, 6 ml por quilo, lindo, jeitinho lá, e vai começar a decrementar a partir de 18 de PIP. Nessa segunda etapa, tu vais deixar apenas 30 segundos em cada step, tá? Tu tava fazendo um step up de PIP, tu vai fazer um step down agora de PIP, tá bom? Só que agora é de 2 em 2, tu vai tirando. E tu vais em cada PIP dessa aqui calcular a melhor mecânica ventilatória. E qual é a que seria melhor? É a que apresentasse isso, a que apresentasse a menor driving pressure. Tá bom? Se tu tivesse 2 PIPs empatadas, bora brincar com isso, é muito legal isso aqui. Se tu por acaso tivesse uma PIP que deu empatada, se tu por acaso tivesse uma driving pressure de 14, vou dar um exemplo, tá? E ficou empatado aqui e aqui, a mesma driving pressure. Com 10 de PIP, ela subiu para 15. Então, as melhores foram essas 2 PIPs. E aí, qual das duas é a melhor? A de 12. Por quê? Porque eu acho que as duas têm
a mesma driving pressure. Mas eu tô colocando menos energia naquele pulmão. Tô deixando mais próximo do dele. Sabe o que é legal essa tua ideia? Porque no início que essa manobra foi recomendada foi com esse teu princípio aí. Só que depois começaram a questionar. Poxa, mas eu tô vendo que com 14 de PIP, a saturação do paciente estava 94%. E quando eu baixei para 12, caiu para 91%. Pô, será que não é melhor deixar com 14 então? Já que a drive foi igual, mas eu oxigenei melhor? Aí começaram a questionar. Outra forma de questionar é olhando a hemodinâmica do paciente. Uhum. Vamos dizer que a de 14, tu tava, sei lá, com uma hemodinâmica e uma média ali um pouco mais baixa, mais próxima de um valor que tu não queria que ficasse, por exemplo. Uhum. E a de 12 afastou mais. Tu pode ter usado a hemodinâmica como critério de desempate, entendeu? Entendi. E a própria mecânica ventilatória. Então aí criou aí essas especulações e essas formas de desempatar a PIP. Quando dois valores apresentam a mesma driving pressure, né? Então tem essa forma de você ver, observando a oxigenação, observando a hemodinâmica, observando a mecânica ventilatória. Beleza? Beleza. Show. Ficou alguma dúvida sobre essa fase decremental da PIP? Não. Ok. Vou te fazer uma pergunta então. Vamos dizer que com 18 de PIP a tua driving pressure deu 20. Com 16 ela caiu para 17. Com 14 ela caiu para 13. E com 12 ela subiu para 14. E com 10 ela subiu para 15. Imagina tu fazendo esse caminho. Precisava eu calcular isso aqui e isso aqui? Não. Se de Se, PIP 14 para 12 ele já aumentou, se eu diminuir a PIP ele vai continuar aumentando. se tu viesse daqui para cá e isso aqui acontecesse, não precisaria tu calcular isso aqui. Uhum. Já te deu a resposta que tu estava esperando. Sim. Então veio daqui para cá, diminuiu, continua. Diminuiu, continua. Uhum. Aumentou, para. Tu já tem a resposta. Sim. Não precisa tu continuar, tá? Basta que tu tenha essa resposta. Às vezes essa resposta vai ser a última. Uhum. Às vezes acontece isso aqui, por exemplo. Aí tu tem que ir até a última lá, 10. E hoje tem uma adaptação de tu baixar essa PIP se houver essa situação aqui, ó, de sempre o menor tá sendo melhor, de tu poderes chegar até 8, tá? Uhum. É uma exceção. Caso tu vá baixando, vai melhorando, aí tu parou em 10. Se eu chegar em 8, será que não vai ficar melhor ainda? Aí tu fica naquela dúvida. Não, pode ir, tá? Se isso estiver acontecendo, ok? Tá. E aí vamos dizer que aconteceu isso aqui, por exemplo. Vamos dizer que aconteceu isso aqui. E aí, qual foi o melhor? A PIP de 12. Então, acabaste de encontrar a tua PIP. Era a resposta que tu precisava. Uhum. A terceira etapa é uma repetição da primeira. Uhum. Só que agora, mais rápido, olha só. Só precisa de 30 segundos em cada PIP. Então tu vai Mas de aí novo a gente volta para voltar. PCV. Mesma coisa. Tá. De novo, modo PCV com aquele delta de pressão, né? Aquela pressão acima da PIP de 15, mantendo, e vai fazer de novo a subida. 30 segundos com 10 de PIP, 30 segundos com 15 de PIP, 30 segundos com 20. Tu tá fazendo uma reexpansão do pulmão. Porque quando tu vem decrementando, tu tá desrecrutando o pulmão. Uhum. E aí, mas tu tá fazendo isso para saber qual que é a melhor, né? Aí, Sim. poxa, já sei qual é a melhor. Agora eu vou reexpandir o pulmão novamente. E a última etapa já é a etapa terapêutica. A literatura, ela sugere para você, na fase terapêutica, que já é os parâmetros ventilatórios que tu vais deixar no teu paciente, ela sugere para você ou o VCV ou o PCV, tá? Na literatura tá assim.
tá bom? Uhum. Só que nenhum especialista que se preze ventila um paciente desse em pressão. Sim. Já que a gente tem que ter um bom gerenciamento da mecânica, temos que ter uma mínima oscilação de PCO2 desse paciente, a gente tem que ter um controle bom ali do volume minuto desse paciente, tá? E aí a gente não sugere, né? Sim. Mas a literatura sim. Então tu vais na última etapa colocar por sugestão, tá? Minha, se for também da tua decisão, no modo volume controlado. Lembra, esse paciente está muito grave, não tem porquê ele tá Deixa participando entrando, da ventilação. Tá? A gente tem que salvar a vida desse cara. Depois a gente vê os buracos que ficaram. Entendeu? Essa que é a verdade. A gente tem que criar um jeito desse cara não morrer. Sim. Entendeu? Depois a gente vê o que ficou, o que dá para reaver, o que dá para reabilitar e é o trabalho dos outros depois. Sim. O teu é não deixar que esse paciente morra naquela hora. Entendeu? Tu tem 6, 12 horas ali para tentar segurar aquele paciente, tá? Então, tá aqui VCV e tu já vai ir direto pros parâmetros que tu vai individualizar. Vai botar a frequência que tu quiser, vai manter o volume corrente alvo a 6 ml por quilo, com a FO2 olhando para a saturação alvo. A PIP agora tu já sabe, vai ser a PIP de 12, já pode botar direto 12 de PIP, entendeu? E pronto, já tocou teu barco. Agora, alguns detalhes importantes tu precisas fazer aqui. Tá? Quando tu finalizar todo esse trabalhinho, e essa brincadeira aqui, bem feita, vai durar aí uns 15 a 20 minutos na beira do leito. Tá? Bem feito, monitorando, com calma, olhando, passo a passo. 15 a 20 minutos. Tá? Tem que anotar as coisas, tem que calcular tudinho e tal. Tu tem algum Android sobrando? Não entendi. Tu tem algum celular Android sobrando? Não. Pois é, eu não joguei fora o meu último por causa disso aqui, ó. Então, se tu tiver algum por aí guardado, até recomendo pra ti tirar ele do cemitério. O pior, acabei de sair do Android pro iOS. Olha, vou te falar por quê. Vai ficar com inveja de mim agora. O Android tem esse aplicativo bem... Ai, meu Deus, toquei sem querer aqui. Pode tocar nesse cabo. Ó. O Android tem esse aplicativo bem aqui, ó. Tá? PhysioCare, tá? E aí ele também é um aplicativo que tem várias tabelas. Tá bom? Várias tabelas bacanas. E a que eu mais gosto de utilizar dele é essa primeira aqui, ó. Titulação de PIP. Isso aqui me ajuda a beira do leito, mas muito. Sim. Tá? Vamos dizer que o teu joga um volume corrente aí, qualquer, 6 ml por quilo. Vamos por 420. 420, tá? Então esse aqui é o teu paciente. Aqui tu vai preencher a fase de decrementar, né? A fase de titular. Então vamos dizer que com 18 de PIP, o platô que esse paciente apresentou foi 34. Automaticamente vai aparecer a drive e a complacência. Ah, que legal. Olha aí, tá vendo? E aí é uma coisa... deve ser pago, me parecendo nessa. Eu nem achei, mas tu pode criar um negócio desse aí no Excel, só que dá trabalho, né? Não é tão bonitinho assim, entendeu? E aí tu tem isso aqui, aí deu 30 segundos, beleza, baixei para 16 de PIP. Aí vamos dizer que o platô caiu para 31. Então, desculpa. 31. Aí tá aqui, ó, olha a drive. Caiu, então foi bom, uma resposta boa. Sim. Continuo, se ela estiver diminuindo, eu continuo. Aí baixei para 14. Eu tenho uma pergunta. De PIP. Pode perguntar. A gente vai sempre respeitar driving pressure menor que 15? O nosso alvo sempre é esse. Sempre é 15. Agora pergunta a parte final. Eu sei que tem mais coisa aí. O que é? Não tem mais coisa? Pergunta? Não, é porque assim, a gente tem... Tem o pico também, o platô que eu posso... Não, esquece pico e platô. Tá. Não, só pensei na driving pressure mesmo. Tu vai precisar do platô porque ela tá na fórmula da driving pressure.
Tá bom? Então vê que eu tô fazendo aqui, ó, sempre a medida do platô. Em cada uma das pips, tu vai ter que ter uma medida de platô. Então vai ter que fazer uma pausazinha inspiratória depois que der aqueles 30 segundos, 1 minuto ali, vai ter que fazer uma pausazinha ins, tá bom? E eu tô fazendo isso, ó, platô, platô, platô em cada pip. E eu tô decrementando, tô continuando porque tá caindo a driving pressure. Aí baixei para 14, aí vamos dizer que a drive caiu, o platô veio para 29 e a drive continua em 15. Eu continuo fazendo a decrementação? Continuo. Eu só paro se na hora que eu baixar a pip, a drive subir. Tá? Então vamos dizer que eu vim para cá, ó. 12 de pip. Platô caiu para 28. Mas a drive fez o quê? Aqui eu já posso parar. Já sei qual é a melhor. Qual é a melhor? Até então eu tenho duas. Eu tenho uma de 16 e tenho a de 14. Como é que eu desempato? Vou olhar para a oxigenação, vou olhar para a parte hemodinâmica, vou decidir pela própria mecânica e assim vou definir qual que é. Porque no final das contas, o alvo mesmo é não deixar uma drive que seja maior que 15, porque é isso que a taxa de mortalidade aumenta, entendeu? Então não posso ultrapassar esse limite. Entendi. Aí eu vou fazer uma pergunta pra ti que tu não fez pra mim. Se por acaso tu fizer tudo isso lindamente aqui como eu fiz, tá? Lindamente. Eu vou até modificar aqui os valores. Tá. Não chega em 15? Se tu tiver isso aí no teu paciente, qual a tua decisão? Deixar o mais próximo de 15. Qual seria a tua PIP? De 16, 14, 12 tá em 16, né? O driving pressure, né? Socorro, 10. É uma decisão difícil, né? É uma decisão bem difícil, porque assim, a mecânica também tá igual em todas. Sim. Eu não sei, eu vou te ligar. Então lembra que tem critérios para desempatar. A mecânica é um? É. Só que tu pode também decidir olhando a oxigenação e olhando a hemodinâmica. Nunca tu vai recrutar um paciente se tu não tiver uma monitorização hemodinâmica invasiva. Então tu vai ter que passar uma pana nesse paciente aí. Sim. Tá? Não confia em braçadeira. Porque a coisa acontece... E tu sabe disso. Se tu tá gerando muita pressão, que tá caindo o débito lá dentro, para aparecer na tela tem um delay. Sim. Agora imagina tu querendo te confiar na braçadeira. Entendeu? Sim. Então, no mínimo, tu tem que ter uma monitorização invasiva. Então, tu pode te basear pela hemodinâmica também. Se esse paciente está com esse pulmão, ele provavelmente está com nora, vaso. Vai. Orações fervorosas. Vai. Mas tu não decidiu ainda, e aí? Eu vou colocar minha PIP de 12. Pensa bem, mas justifica, tá? Eu vou chutar no 12. Mas por quê? Porque eu acho que é o que fica. Tem uma driving pressure mais perto de 15. As três estão iguais. Então já caiu por terra a tua justificativa. As três estão iguais. A de 16, a PIP de 16, a drive tá perto de 15 também. A de 14 também, a de 12 também. Estão todas iguais. Usa outra justificativa. Na minha cabeça vai oxigenar melhor. Vai interferir menos na hemodinâmica. Pode. Agora sim a coisa foi legal.
Aí vamos especular, escolhe uma. E no desempate, por melhor oxigenação e menor impacto hemodinâmico, tu escolheu? A de 12. Tá errado. Por quê? Sabe por quê? Porque no final das contas, o que a gente não pode deixar acontecer? Passar de 15. Então, o que tu faz aí? Volta até achar o 15. Exato. Agora, se eu voltar, eu não tenho o risco de acontecer a mesma coisa? Refazer tudo? Tem. Então, qual que é a ideia, então? É fazer diferente desde o início. O que tu poderia adaptar? O que tu poderia adaptar aqui? Eu tô forçando porque tu tá me dando tudo, tá? Então eu tô puxando o máximo de ti. O que tu poderia fazer diferente aqui, lá do início, pra conseguir chegar ao final com uma drive menor que 15? Diminuir o volume? Tão bom a gente conversar com pessoas inteligentes, tá vendo? É isso. É isso que é recomendado. Você vai ter que fazer tudo de novo, só que em vez dos teus 420, vai começar com um volume um pouco mais baixo. Aí bora falar como a literatura gosta. Se tu fizeres a titulação, né? O mini recrutamento a 6 ml por quilo, tu pode repeti-lo com 5 ml por quilo. Chegou lá no final, não conseguiu ainda deixar menor que 15. Tu vais reduzir até no máximo 4 ml por quilo. Verdade, Sara. Até hoje eu nunca encontrei um pulmão que pelo menos a 4 ml por quilo, alguma PIP não chegasse menor que 15 de drive. Não consegui ver. Mas vamos dizer que tu tem um pulmão que é difícil mesmo. Vamos dizer que mesmo a 4 ml por quilo, que a gente chama de ventilação super protetora, tá? Mesmo assim, a PIP que gerou melhor mecânica, a drive não ficou acima de menor que 15, ficou acima. Esse aí é aquele paciente que não tem pulmão. Eu falo agora, vai morrer. Não tem pulmão. É por isso que naquela aula que eu te dei de mecânica ventilatória, quando a gente falou sobre complacência pulmonar, eu te falei, ó, a complacência de 50 a 80 é considerado normal. Mas se um paciente tiver mais do que 30 de complacência, ó, facinho ventilar. Lembra dessa parte que eu te expliquei? Fácil. Abaixo de 30, já começa a ficar ali o sinal de alerta. Mas ainda dá para ventilar. 28, 26, dá para ventilar legal. Abaixo de 20 já começa a ficar desafiador. Sim. Mas dá para ventilar com muito trabalho. Tu vai ter aquela gaso zoada que vai dar medo, mas esse paciente não vai morrer se tu considerar ali os conceitos de permissividade para tudo, né? Sim. E abaixo de 10 é praticamente incompatível com a vida. Não vou dizer que não dá, porque até hoje eu só vi um paciente sair com 6 de complacência pulmonar. Mas por que eu sei desse relato? Porque não foi paciente meu, foi histórias. E era uma paciente que a gente conhecia porque era a esposa de um grande amigo, tá? Que é bem reconhecido aqui na minha região, fisioterapeuta. E muita gente ali em cima, né, tentando ajudar. Era a esposa dele com a bebezinha na barriga, pronada com Covid no leito. Imagina. Nossa Senhora. E ele tendo que tirar plantão lá. Imagina, sabe? Nossa, cara, ele ganhou muito assim o meu respeito. Por qualquer coisa que ele, acima de qualquer coisa que ele faça comigo, né? Mas eu sempre vou ter assim uma admiração muito grande, porque eu não teria chão para suportar uma situação dessa. Sim. Então dá para sair, bem, a gente tem, né? Eu, por exemplo, já tive paciente menor que 10, já saiu não. Não saiu. Sabe por quê? Tu vai chegar numa briga, Rebeca, muito grande. Vai pensar assim, cara, se eu tentar manter ele dentro dos critérios de proteção pulmonar, você não vai esse pH dele vai vir com uma acidemia lascada. E aí ele vai parar. Por acidose. Por acidose. Mas eu ventilei de forma protetora. Bacana, mas ele morreu. Entendeu?
Aí tem aquele outro critério. Ah, não, então eu vou ter que estourar a mecânica do pulmão, vou ter que estender mesmo ele. Mas não Aí dá vai pra morrer por ser. outra coisa. Aí vai morrer. Tu entende? É muito difícil isso aí. É muito, muito difícil mesmo. Tá? Esses casos aí entra ECMO. Uhum. Olha o tanto de coisa que a gente teve que viajar para tomar essa decisão. E detalhe, essa brincadeira aqui tem que rolar nas primeiras 6 a 12 horas de decisão. É trabalho? É trabalho. Então Sim. chegou nesse ponto aqui. Agora tu já tem tudo documentado. É um paciente elegível para ECMO. Nossa. E aí, bora desligar esse pulmãozinho dele. Vamos deixar que a máquina trabalhar. Vamos tratar. E rezar que ele passe por esse processo inflamatório aí. Se ele não passar, paciência. Sim. Entendeu? Os pacientes que eu tratei de ECMO no Covid, nenhum sobreviveu. Eu tava lembrando daquele, como que é o nome daquele humorista? Paulo alguma coisa. É. Quando, tipo assim, cada notícia que saía era sempre uma pior que a outra, né? Quando ele foi pra ECMO, É, eu já falei, moleque, esse cara já era. já. Foi Entendeu? tipo isso, pronou. Eu falei, vixe, vai pra ECMO. Eu falei, não, agora lascou. Entendeu? Porque é a última cartada, né? Pô, se não tem pulmão, então não bora forçar. Bora deixar ele descansando aqui, né? Bora pegar a ECMO, deixa ela segurar esse paciente e bora rezar pra ele desinflamar. Vai Sim. acontecer no estalar de dedos? Não. Demora 7, 14, 21 dias às vezes de tratamento, entendeu? E o músculo desse paciente, quando ele voltar, já era. Não tem. Sim. Tu sabe que músculo é vida, né? Não, agora eu tô numa fase que eu tô igual você. Eu também voltei pra academia. Eu ri de Pois você, mas é. eu tô muito igual. Pois é. Eu tenho que voltar. Músculo é vida, gente. Se tu não... É por isso que atleta que pegou Covid dificilmente chegou na UTI. Sim. Teve algum atleta que a gente. Tipo, que seja. Eu não lembro de ter visto na mídia. Aqui na minha cidade Ah, tem uma menina que o pai dela morreu, mas ela pegou bem no começo, assim. uhum. Ela é daquelas maromba, crossfiteira, maior que homem, assim. E assim, ela não Ah. morreu, mas ela saiu sarcopênica, de cadeira de roda, teve que passar por reabilitação, aprender a andar de novo, sabe? Mas foi tipo assim, 4 meses de internação, aquela coisa horrorosa. Foi um caso bem extremo, né? É, Então mas foi, é mais ou mas saiu menos. viva. Mas o que é bacana dessa aula, porque é uma aula que a gente trabalha durante, né, o decorrer dela muito mais com a cabeça Uhum. do que com outra coisa. E a gente conseguiu chegar ao mesmo denominador, né? Sim, E tudo que a gente vem discutindo, eu deixei aqui nesse material, tudo detalhado, descrito, ó, por etapas para ti, ó. Tudo sim, aqui, ó. Passei pro lado, tu vai ter, ó, as manobras, tudo que a gente discutiu, tá bom? tá, E se mesmo assim tu ainda tiveres alguma dúvida, eu vou mandar um vídeo de apoio para ti. tá. Eu fazendo isso no simulador passo a passo e tal, com calma. Uhum. E aqui pra gente finalizar esse assunto, o último slide, ele vai falar de algumas formas variadas de você recrutar também, tá Uhum. bom? Porque não existe uma única maneira de recrutar. Esse aqui é o método máximo de recrutamento. Esse que foi utilizado no estudo ART. Todo mundo ficou com medo. Todo mundo Olha morria. como ele é parecido, mas ao mesmo tempo ele é muito grosseiro, sabe? Agressivo. Muito agressivo. A primeira fase também é mantendo um delta de pressão de 15 em PCV. Só que olha a PIP que tu começa logo de cara. É 25? 25 de PIP. Tá? Tu vai segurar nesses 25, ó, 1 minuto. 1 minuto com PIP de quanto? 30. Minha nossa. E mais 1 minuto com... 35. Então tu pode chegar até 35 de PIP, mantendo um delta de 15. Somando tudo, tu vai impor 50 centímetros de água de pressão lá dentro. De pulmão, socorro, Deus. O coração vai estar assim, né? O
coração vai estar... Não tô nem preocupado tanto com o pulmão. Eu fico mais com medo do coração, porque o paciente pode parar nisso aí. Sim. Entendeu? Então, essa primeira fase é recrutando em modo PCV, mas chegando até 35 de PIP. Qual é a segunda fase? Igual ao mini recrutamento. Joga para volume E vai de 2 e a em gente 2. vai descer a escadinha agora. Ele sugere a primeira PIP com 23, depois quebra para 20, depois de 17, depois 14, depois 11. Tá? É meio parecido, tá caindo de 3 em 3, tem gente que faz de 2 em 2, paciência. O mais importante aqui é que tu sabe que tu vai encontrar a melhor mecânica ventilatória. Vamos dizer que a melhor foi 14. Vamos dizer, tá? O que tu faz a partir da segunda etapa, na terceira? Tu vai abrir de novo o pulmão, pulando direto pro máximo. Minha nossa. Abriu o pulmão. Por quanto tempo? 1 minuto. 1 minutinho. E a fase final já é a manutenção da ventilação com a PIP que você escolheu. Entendi. Só que na época do estudo, qual é que seria a PIP indicada para você colocar aqui nos parâmetros terapêuticos? Ali, 14, né? Mais 2. Então aqui tu colocaria quanto de PIP? 16. Por que mais 2? Até hoje ninguém sabe. Ué? Mas se tu pegar as orientações práticas de ventilação mecânica de hoje, tá lá ainda recomendando isso. Então, ué, o que eu perdi? Eu pisquei e surgiu um mais 2. Isso aí, ó, são culturas. É aquele princípio ainda de que só para garantir mais um pouquinho. Não faz sentido. Exato, não faz Porque eu sentido. calculei. Exato, a mesma frustração que você tem, né? Todo mundo que domina o cálculo da mecânica tem na hora, só que eu espero tu sentir isso aí primeiro. A mesma raiva, frustração e agonia, né? Se tu tá calculando e você domina isso, sabe como fazer, por que tu vai botar um outro valor? Exato. Entendeu? E aquela cabeça, aquela cultura errada. Por que achar que o mais é melhor? Por que não poderia colocar 2 a menos do que tu viu? É, se for Entendeu assim, como é que é? da minha cabeça. Exato. Então, na dúvida, mas isso é uma cultura muito errada, né? Mas se tu parar pra pensar, isso tá impregnado na nossa rotina até hoje. Até hoje, né? Ah, não tá dando certo? Aumenta um pouquinho a dose. Ah, não tá dando certo? Aumenta um pouquinho a PIP, aumenta um pouquinho a FO2, aumenta um pouquinho o volume, aumenta. Quando vê o paciente, pum, morre. Entendeu? Isso é algo que tá impregnado. Então, esse aqui era o método, né? Ainda é o método máximo de recrutamento. Ele tá condenado? Não. Ele pode ser utilizado. Lembra que ele matou os pacientes que não eram recrutáveis. Então, vamos pensar agora de uma outra forma. Quem era recrutável sobreviveu. Lógico, os recrutáveis... Ei, eu tenho um vídeo do professor Lucas Del Sarto, que ele fez à beira do leito. Um paciente de SARA grave, recrutável, e ele filmou toda a manobra de recrutamento máximo. Cara, o cara saiu de uma saturação baixíssima para 98, 99 de saturação. E ele colocou mais 2. E ele tava fazendo tudo. Isso que eu acho bacana. Tudo que ele fez aqui, o paciente já tava pronado. Tá? Então foi uma manobra pós-pronação. Então ele fez e mostrou tudo ao vivo ali, com a PAM invasiva, tudo bonitinho e tal. E a oxigenação só subindo. A cada pipada que ele dava dessa aqui, a oxigenação subindo. E a FO2 100% lá, mas ele só vai começar a reduzir ela depois que acabar a manobra. Beleza? Então tem esse porém. É mais arriscado? Sim. Mas não deixa de ser indicado. O que é recomendado? Que você faça a submáxima. Ok? Ok. Essa é uma outra forma, tá? Uso ela? Não.
Não uso, prefiro usar o método submáximo. Sim. Mas algumas pessoas questionam porque, ó, faz sentido. Se tu tá avaliando tudo certo e o paciente é recrutável, por que tu não vai recrutar? Sim. Ele tá falando que é recrutável, então faz sentido também. Só é mais arriscado. Sim. Tá? Outra forma de você usar algum método que tem baseado, tem evidência de melhora, a própria tabela, apesar de eu não usá-la, tá? Por que eu não uso a tabela? Porque a tabela, ela não individualiza, ela segue uma tabela. Então tu vai ter um alvo de saturação. Vamos dizer que pro teu paciente, o teu alvo é de 92 a 96%. Para tu alcançar esse teu alvo de saturação aqui, vamos dizer que tu teve que colocar lá uma FiO2 de 40%. Com 40% de FiO2, tu tem duas PIPs que tu pode começar. Ou a PIP de 5 ou de 8. Aí vamos dizer que tu teve que colocar uma PIP de 8 para chegar aqui nesses 92 a 96. É isso, acabou. Entendi. Passou ali 6 horas, a tua saturação caiu para 89. Qual é o próximo passo a seguir, de acordo com a tabela? Eu vou manter a mesma PIP, mas vou subir a FiO2 para 50%. Mudou alguma coisa aqui? Não, não mudou. Continuou baixa a saturação. Qual é o próximo passo? Subir a PIP? Manter a FiO2 e agora eu vou subir a PIP. E eu vou seguir essa tabela. E eu só vou parar quando chegar de novo aonde? No alvo. Quando é que eu volto à tabela? Quando a saturação estiver acima de 96 e tu fica nessa brincadeira. Entendi. Uma tabelinha, tá? É uma tabelinha. A outra forma de titularizar PIP é com um tomógrafo também. Então, ele além de testar a recrutabilidade, ele tem uma ferramenta de decrementar, né? De titular. Ele te ajuda a fazer isso. É o padrão, né? Só que é aquela coisa, tu vai ficar refém da tecnologia. Sim. E ele destaca um termo que se chama crossing point. Ele vai te dar um mapa durante a manobra. Tá um pouco pequeno aqui, mas no replay aqui da aula tu vai conseguir ver melhor, tá? Ele te dá um mapa aqui. Eu tenho uma linha azul, tenho uma linha branca aqui, ó. Esse ponto de cruzamento, que é o crossing point, ele vai marcar exatamente o ponto de melhor pressão de PIP ali que tu tem que colocar. A máquina faz isso para ti. Ele leva em consideração tanto as zonas de colapso quanto as zonas de hiperdistensão e escolhe um valor que repercuta de forma melhor para o paciente. Chique, menino. Tá bom pra ti? Tá? E aí tu vais pegar ali a PIP que vai gerar menores hiperdistensão pulmonar e com áreas de colapso de menor impacto também. É um equilíbrio ali, entendeu? É como se fosse temperar a comida com um sal e também botar uma pitada de açúcar. Pra dar aquele... né? Então ele vai fazer isso de graça pra ti. Tu vê o crossing point, vê quanto de pressão dá e coloca a PIP naquela pressão. É bem fácil isso aí. Todo tomógrafo tem lá um botão de titulação de PIP. Tu clica, tu vai escolher de quantos e quantos pontos de pressão tu quer que ele vá calculando, de 2 em 2, de 1 em 1. Tá? Tu pode escolher e ele vai conversando contigo. Tu aperta iniciar, aí ele fala lá, coloque a PIP em 18, 20, aí tu coloca em 20. Aí ele começa a contar, 60, 59, 70. Aí deu tempo, ele reduza para tanto de PIP. Aí tu vai lá no ventilador, reduz. E ele vai detectar essa mudança. Ele tá com um tomógrafo lá. Aí detectou, aí ele já tá calculando para ti, tá contando para ti. Sabe? Sempre contagem decrescente ali. E ele vai conversando contigo até finalizar a manobra. No final, ele vai te dar um mapa mostrando o crossing point, tu vai lá e escolhe a PIP. Gente, bem tranquilo. Tá? Bem tranquilão. Então, qual é o melhor deles? Tudo é muito discutível, tá? Tudo é muito discutível. Mas eu tive em 2024, foi 2024? Que foi no VM Expert, com a presença do professor Marcelo Amato, né? Presencialmente. Tive a oportunidade até de conversar com ele. Entre todos os métodos, todos, inclusive esse aqui, ó. Todos.
Pra ele, o melhor é o tomógrafo, É, tá bom? é o que a Pra gente ele, vê, né? pra Então, ele é exato. Pra ele, é o melhor tomógrafo. é diferente. Pro Ângelo Roncalli, por exemplo, Diferente. não tem base ainda, né, robusta que diga que esse aqui é o melhor método. Mas é um Aham, método muito bom também. sim. Como eu tive formas de comparar, como eu te falei, realmente fazendo manualmente e com um tomógrafo é muito similar, se você for bom. Entendeu? Se você for bom, vai dar certo. Show de bola? Show de bola. Deu pra curtir legal a aula de. Nossa, muito boa, aula. Muita discussão. A gente tem data marcada já pro próximo, não? Professor, então, eu troquei de celular, né? E aí meu Hum, aplicativo de plantão, ele funciona só quando ele quer. Eu tinha marcado dia 21 e dia 22, mas eu estou de plantão. tá. Então, nesse mês de janeiro, tu não tem nem mais um outro dia que tu tenha. Não, eu tenho, peraí, deixa eu abrir aqui. E enquanto eu tô reabrindo a agenda, melhor hora pra gente ajustar a tua agenda é agora. Peraí, hoje eu tô dia 25. Eu consigo dia 26 à tarde. Tá? Só corrigir logo isso aqui. Deixa eu olhar aqui, dia 26. 26, segunda-feira, tá? Tranquilo. E dia 29 também, se conseguir fazer à noite, me ajuda, porque eu vou estar após 2 noites de plantão. E daí de dia, Tá, geralmente, eu durmo. tá. No dia 29, que horas tu chega na tua casa? Se quiser fazer umas 6 horas da tarde, não sei se fica ruim para você, às vezes é ruim esse horário. Quinta-feira. Se a gente começar 6 em ponto, dá. Tá, Deixa eu dá. pensar aqui. A próxima aula é. E eu acho que no dia 29 a gente consegue concluir todo o teu programa. Ah, Eu então, acho. Não, eu acho. Não, talvez a gente precise de mais um dia. tá. Botei tudo pra. Ah, não. Esse aqui tem que ser às 18 horas, né? Hum. Então ficou dia 29 às 18, dia 26 às 15, tá bom? Beleza. Aqui que a gente vai falar no dia 26. Vamos falar de síndromes obstrutivas. Falamos do extremo da restritiva, né? Uhum. E a gente vai falar do extremo da obstrutiva. E se der tempo, a gente já inicia o teu módulo 3. Tá. Tá bom? Beleza. Show de bola? Beleza, professor. Obrigada, viu? Tava com saudade já. Ah, eu também. Eu sumi, mas é que escala de fim de ano, festa, tudo. Juntou tudo. Mas que bom que deu tudo certo, tá? Graças a Já Deus. tá Que bom que sua mãe terminando. também, né? Ai, que bom. Que bom. Graças a Deus deu tudo certo. Tá? Então a gente se vê dia 26. Combinado. Até a próxima. Vamos tentar manter essas datas pra gente conseguir finalizar teu programa, Sim, tá pode bom? deixar. Não espaçar muito. Qualquer coisa me procura, sabe que eu tô sempre disponível, Tá, tá? joia. E ó, plantão abençoado pra ti. Tu tem pegado umas pedradas aí complicada, viu? Eu sou pé frio. Tu tem, quando tu manda mensagem, eu posso estar onde for. Falei, vou logo responder porque eu sei que é BO. Professor, tá assim, assim. Eu falei, caramba, chega a dar até coceira na mão pra estar no paciente, sabe? Mexendo na ventilação. Adoro paciente assim, mas. O duro daqui, assim, eu acho, né? Mas não tem gente para trabalhar, então tudo bem. Mas tem muita físio recém-formada dentro da UTI. É complicado. Aí é difícil, porque às vezes você quer discutir alguma coisa e eu É, preciso, às vezes, de alguém que saiba mais do que eu. Porque, tipo assim, eu cheguei naquele ponto, daquele ponto para frente, eu preciso de ajuda. Aí entendi. a pessoa tá assim, o que será que ela tá falando, sabe? Entendi. Mas olha, ensina, Rebeca. Pega teus residentes e ensina, entendeu? Sim. Pega a Não, tem umas galera e meninas ensina. boazinhas agora, que eu também. Aí tem Ó, umas que não gostam muito, aí eu fico mais na minha. por exemplo, nessa brincadeira de aprender e ensinar, já vou te liberar, tá? Eu sei que tu tá atrasada já. Não usa volume trocar isso aí. Tá. Rapidão. Nessa brincadeira de aprender e ensinar, eu fiquei de aprender, eu só não aprendi porque eu adoeci na época e saí da UTI.
Mas eu tenho até hoje uma frustração. Eu peguei uma intensivista aqui, e ela sabe, trabalhava no exterior e tal, e teve que voltar pra Belém depois de muitos anos. Caiu lá no hospital. E ela viu ali tudo no manejo diário, ali tudo da ventilação, e ela encostou em mim. Porque a gente ia avaliar uma recrutabilidade. Mostrei pra ela o método que eu ia utilizar, ela gostou e tal, tudinho. Ela falou, Walter, o que tu acha da gente avaliar o próximo paciente desse? Você faz o que tu tem que fazer na ventilação e ao mesmo tempo eu acompanho isso aqui fazendo um eco no paciente para ver como é que vai ficar. Legal, em parte de hemodinâmica. Aí eu fiquei assim, cara, sensacional, porque um critério que a gente tem que levar em consideração também é isso. Sim. Imagina eu titular uma PIP lá que pelo eco ela impacta mais do que alguma outra anterior. Isso eu tenho que levar em consideração também. Sim. E lá, pela monitorização de sinais vitais, eu não sei. Eu só Às vezes confio a na PIP pressão tá do paciente. empatada, só que eu vejo pelo eco que um tá melhor que o outro. Nossa, muito Tipo legal. assim, a galera vai ter como fazer isso? Claro que não, mas eu tenho, né? Então, Sim. será que não vale a pena usar, né? O que a gente tem de recurso? Pô, vai que tu gostou da ideia e tu começa a implementar isso na tua rotina. Ó, físio, quando você for fazer uma titulação ou testar uma recrutabilidade, me chama que eu quero fazer um eco junto. Sim. Porra, muito mais segurança vocês vão ter. Sim. Nossa, muito legal. Boa Tem ideia. médico que vai correr disso. Eu brinquei com as Né? minhas amigas, né? Porque eu vou acabar a residência. Eu tô assim, gente, organiza um dia pra gente aí fazer ultrassom cardíaco, pra gente treinar, né? Eu não tenho muita mão de ultrassom, porque aqui Mas é a questão praticamente um evento. Mas é Mas eu falei, questão não, de mas eu mão vou pegar mesmo. mão de ultrassom. Eu vou passar em todo mundo, vou passar em mim, vou passar em vocês, nos pacientes, não tem problema. Só que aí são 6 residentes, cada uma trabalhando, uma de férias, outra no estágio, e nós estamos assim. É pior que eu e você para marcar data, né? Porque daí são 6. Ah, tô de plantão. Ah, tô de plantão. Ah, essa semana eu tô de plantão. Eu falei, ó, vamos uma merda, eu vou esse dia, quem quiser vai. Ah, e eu queria te antecipar uma coisa. Sempre que chega nesse período, né, de início de ano, eu preparo um módulo específico de revisão para a prova da AMIB, que contempla a parte de ventilação mecânica, tá? Então, geralmente, quando chega nesse período de janeiro, fevereiro, a prova geralmente de vocês cai ali pelo início do segundo semestre, né? É, a minha foi Já em tem novembro. data, Eu já fiz. geralmente já fizeste, mas assim, tô falando de 2026, né? É, vou ter que Como é que tu prestar de foi novo, na... porque eu fui para a segunda fase e não passei da segunda fase. Mas o que que teve na segunda fase? Tudo que eu não tenho no meu hospital. Caiu diálise Caramba. contínua. Eu não sabia mexer na máquina. Eu nunca vi. Ah, eu vou te falar, o cenário que eu fui melhor foi o de ventilação, porque caiu Sara. Então eu acertei o cenário inteiro. Pois é. Aí a parte de hemodinâmica caiu um monitor de EV1000, que eu não tenho aqui em Prudente, mas, tipo assim, eu entendo, eu sei ler. Só que o que acontece? Na prática, ele mandou a gente montar. Eu falei, gente, parecia criança montando Lego. Eu ficava assim, vermelho no vermelho, onde que encaixa? Como você não tem o conhecimento do monitor, você não sabe onde está qual botão, e você tem 40 segundos, né? Uhum. Da hora que eu consegui montar, tipo, tinha dado tempo, aí ele se considerou. Aí caiu para montar uma DVE num paciente neurocrítico e uma intubação. Aí, beleza. Aí montei a DVE e a intubação. Só que teve outro de ultrassom cardíaco, caiu também no meu. Só que eu tava assim. Aí foi cagada minha, eu demorei para entender o cenário. A imagem, ele que coloca, não era eu que estava janelando. Eu achei que era eu. Então ele fez a pergunta e eu fiquei procurando no menino, que era o modelo. Aí depois ele falou: não, não é nele, a imagem tá parada. Mas quando ele falou, eu já tava tipo assim: o que tá acontecendo, meu Deus? Mas eu acho que foi nervoso também, sabe? Entendi. Eu não Entendi. consegui entender que não era eu que tava com o ultrassom lá mexendo. Mas assim, foi. Porque geralmente o que que o pessoal faz, né? Nessa parte, a galera que vai fazer a prova faz aquele internato de um final de semana, né?
Mas, ó, foi assim, a parte da ventilação, eles cobraram a ventilação no protocolo de morte encefálica. Começou com SARA. Uhum. Aí o paciente evoluía com um protocolo de ME, porque era um paciente de trauma e evoluía com um protocolo de ME. Daí eles pediam para a gente fazer o teste de apneia, mas tinha um filtro de PIP. Só que eu nunca tinha usado um filtro de PIP também. E aí eu não sabia, na hora eu olhei aquilo e falei, o que é isso? No meu hospital não tem isso. Eu, por exemplo, tinha um filtro de PIP, uma válvula de PIP, tu quer dizer? É, que você vai Ah, fazer o tá. teste de apneia sem pressurizar o paciente. Entendi. A válvula de PIP, ela é uma pecinha que É, ela... eu não É. sabia encaixar. Aí eu Ai, fiquei olhando não, para mas ele e fiquei tipo, aí, ó, ali é o seguinte, isso aí a gente não usa no dia a dia. não, eu Eu nunca sei, vi. tu sabes quando é que a gente usa a válvula de PIP? Quando a gente quer fazer uma terapia manual com algum paciente, conecta ela no ambu para gerar uma PIP. Tu vai gerar um volume e a válvula de PIP vai segurar. E aí tu faz uma manobra de expansão com mais eficiência, mas para ventilação mecânica em protocolo de ME, para teste de apneia, o paciente E tá para você responder em 40 segundos, cara, eu achei uma sacanagem. foi, E eles assim, pegaram ó, pesado ali, mas tudo bem. eu falei, não, no meu caiu de tudo. No meu amigo caiu cetose diabético, no meu caiu Vexus de ultrassom, entendeu? Vexus eu só sei olhar olhando a tabela. Se eu não olhar a tabela, eu não sei fazer o Vexus. Aí você chega, tipo assim, já é uma noite que você não dorme. Eu tava acordada desde as 5 horas da manhã de ansiedade. Você fica esperando das 7 da manhã até você ser chamado. Eu fui da penúltima turma. Eu fui chamada para fazer a prova às seis h Tarde, né? 40 Eu fiquei 12 horas trancada numa sala, sem celular, sem telefone, sem livro, sem relógio, incomunicável. Aquilo, a hora que deu o horário de eu fazer a prova, eu falei, mãe, eu não queria mais fazer a prova, eu queria só passar e ir embora pelo cenário. E tipo assim, é desconfortável lá o ambiente que vocês ficam? Ah, a gente fica numas cadeirinhas sentado o dia inteiro. Égua, tu é doido. E aí, batendo Eles dão, papo um tipo com assim, o eles dão outro? água, dão almoço, tudo, mas assim, chega uma hora que você não aguenta mais. Égua, tu é doido. Deus o livre e guarde. Tu vai ter que Foi passar nessa próxima, horrível. viu? Não, eu falei, agora só de raiva eu vou passar. Então, por Mas que que eu tô agora te... tira o peso também, que acaba a Aham, residência, né? é. Então, por que que eu tô te falando isso? Conversa com os teus amigos que queiram prestar a prova. Então, esse módulo, tu não precisa fazer ele, tá? Tu já tem todo o Uhum, material suficiente para estudar, tá bom? uhum, Mas eu consigo sintetizar mais direcionado a parte de ventilação para a prova mesmo, uhum. né? Base, os princípios, a sincronia, a interpretação gráfica, que são coisas que geralmente eles pedem. E é um Sim. módulo de 2 dias. Ah, é Tá? rapidinho. Em Uhum. 2 dias é manhã e tarde. No outro dia, manhã e tarde, e tu vê tudo o que tu precisa. Sim. Tá? Então é um Ai, módulo individual no mesmo método. Tá? O mesmo as método que tu meninas já que vão conhece. virar R3 provavelmente vão querer. Entendeu? Então conversa com elas, se tu puderes indicar, a gente já faz ali o agendamento. Tem algumas pessoas que gostam de deixar esse módulo mais perto da prova. Qual é o Uhum. problema? Que a agenda fica cheia e eu não consigo encaixar. Sim. Entendeu? Então, como a aula fica gravada no ao vivo, elas podem ficar vendo e revendo E quantas vezes elas revisando, né? quiserem. É. Beleza, eu vou mandar Tá para bom? elas. Show de bola. Então a gente se vê dia 6. 26. Boa consulta. Tchau. Tchau, tchau. Um Beijo. abraço. Abraço.